STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. De casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina, entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial é da Simoneto Grupo do Arte Móveis Planejados, na Plínio Brasil Milano, 1689, e também na Avenida Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos, você sabe, só aqui na Simoneto. Programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, né? Pelas redes sociais e, claro, pelo YouTube, onde o programa fica lá disponível para você assistir quando puder. Bom, claro que também fica no site do canal BATV. E agora, a gente vê os temas que hoje passam por aqui. Exagerou na Black Friday? Tenho dicas boas jurídicas para você exercer o seu direito. Logo mais estaremos falando sobre acessibilidade na arquitetura. Ainda hoje, no programa da Regina, eu estarei então falando sobre um projeto que a gente tem aqui na Brilhare, nas escolas, que a gente passa orientação para as crianças. Vou falar sobre o tabagismo e o impacto dele sobre as doenças cardiovasculares. Não perca! Daqui a pouquinho, no programa da Regina, nós vamos conversar sobre: é possível se bronzear de forma saudável? Se tu tem essa dúvida, acompanhe. Ocorreu aqui em Porto Alegre a segunda edição do Rio Grande do Sul Fashion Week. E eu não ia ficar de fora dessa. Hoje comigo aqui, essa amiga querida, que já fazia tempo que não vinha aqui, estava na hora mesmo, e ela sempre tem novidades maravilhosas, né, para ajudar a vida da gente, é isso que a gente quer, né? Viviane Braz, que vocês se lembram sempre muito bem, nutricionista, né? E hoje a gente vai falar de um assunto, olha, que eu não sei se todo mundo sabe, viu, Vivi? Que eu achei muito bacana mesmo ela trazer aqui pro programa. Que é a questão do DNA. Vocês sabiam que através do DNA a gente consegue verificar a melhor dieta? Isso pra mim, agora choquei. Maravilhoso, que bom estar aqui de pois volta. Então. Obrigada, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Sim, Regina, olha que bacana, a nutrição chegando na ponta, tentando chegar, né, no próximo da forma mais prática possível. Então, assim, antes a gente não conseguia pensar, nossa, exame de DNA, que coisa maluca não, isso. E é uma coisa muito distante sempre da gente, né? Só que não. Então, assim, os laboratórios se programaram, eu acho, para chegar neste momento em fazer através de um swab, né, da saliva. Você faz um esfregaço na saliva ali e aí coloca num tubinho e envia para o laboratório. O laboratório que eu trabalho é um laboratório de Barcelona. Leva até 30 dias, não é nenhum absurdo o valor também. Isso é bem importante falar. É bom que vocês perguntem, né? Conversem com ela nas redes sociais também, enfim. E mandem aqui pro programa que a gente envia o conteúdo. Mas é importante, né? Não é um valor caro, é um valor bem ok, dá para a pessoa parcelar, inclusive é bem ok. O que é mais importante nessa história toda? A pessoa que for fazer exame de DNA, ela quer saber o quê? No caso desse exame, existem vários, tá? Esse exame que eu faço no consultório é para saber sobre alimentação, para fazer uma dieta assertiva. O que é uma dieta assertiva? Uma dieta assertiva é aquilo que você faz para aquele paciente bem detalhado. Então, o paciente vai fazer, você chegou no consultório, vai fazer, Regina, lá um exame de DNA, chegou o teu resultado. Ali deu que você tem uma predisposição genética à intolerância à lactose, à cafeína e, por exemplo, frutose, né? Não tem bebida alcoólica também não, enfim. Aí a gente vai chegar num consenso e tentar retirar alguns alimentos que no teu dia a dia já façam parte e que tem a ver com isso. Por exemplo, você já toma, Viviane, eu adoro leite,
mas o teu problema não é com o leite, sim com a lactose, com o açúcar do leite. Bom, Regina, então vamos usar uma enzima se você tem muita vontade de usar. Mas quando puder, vamos retirar da dieta. Tá, mas quer dizer que então eu posso ter errado uma vida inteira aí? Pode. E também não é para desesperar não, tá, gente? Isso aqui veio para nos ajudar. É daqui para frente. O que a gente pode fazer para daqui nos nossos próximos 30, 40, 50 anos envelhecer de forma tranquila, sem desenvolver patologias que a gente já não tenha desenvolvido, porque pode ser evitado. Tá, também então com problemas de saúde. Ou seja, eu posso descobrir que eu tenho predisposição a algum problema de saúde mais grave. Claro, você pode ali descobrir que você tem uma predisposição genética a um colesterol alto, a um triglicerídeos alto, mesmo que você cuide de alimentação. Então ali pode dizer que você tem que fazer X exercícios, ou o aeróbio é mais interessante, isso também vem no teste. Agora como é que é isso, né? Porque o exercício, na verdade, parece uma coisa externa completamente. Como descobrir isso? Porque a gente tem aptidões. Então, o nosso DNA, ele tem aptidões para várias situações. Então, o DNA não muda. O que muda é o que você vai fazendo na parte de modulação ao longo do período. O meio em que você está. Tem pessoas, inclusive, ali que aparece, que não tem uma predisposição genética à obesidade, porque é bem raro quem tem, tá? Aparece. E essa pessoa é obesa. Tá, mas ela não tem predisposição genética à obesidade. Hábitos, né? Daí. Hábitos, o meio, os alimentos os quais ela colocou, a falta de atividade física, dá para ajudar esse paciente muito mais, evitando que ele opte por alguns medicamentos que não vão resolver. Então, e até quanto à digestão, né, e absorção de alimentos, eu estava olhando. Digestão, a absorção, assim, para mim vem um relatório de 133 páginas. Ali vem, inclusive, todas as vitaminas que são importantes você repor. E daí para suplementar? Porque geneticamente você tem uma predisposição para não absorver bem determinados alimentos, determinados nutrientes, vitaminas. Então, se você suplementar na dose certa, você não vai fazer uma hipervitaminose, mas você vai ter aquela relação. Bom, isso não é um diagnóstico, é muito importante dizer, mas é um mapeamento para que eu consiga trabalhar melhor em consultório com esse paciente. E uma outra situação você tem que pegar esse teste genético, mais os exames bioquímicos e o histórico do paciente, para poder fechar e conseguir montar um plano alimentar personalizado geneticamente. Bom, vamos dizer que isso é assim, porque já é um atendimento personalizado, sim. Quando o nutricionista, né, te atende, cada um é cada um, né? Sim. Mas esse então é muito personalizado. É, geneticamente personalizado. É demais. Quer dizer, e aí, quanto tempo eu levo, por exemplo, eu tenho lá o resultado, né, tu vai me dizer, bom, Regina, nós vamos fazer agora, então, um pacote para tua alimentação e tal. Em quanto tempo eu consigo colocar o meu organismo em ordem, vamos dizer assim? Olha, sabe, Regina, que é rápido para você começar a notar, perceber situações. Por quê? Porque existem pacientes que chegam até o meu consultório que eles vêm de forma para melhorar, mas tem pacientes que já estão com uma doença estabelecida. Então, eles precisam melhorar de forma rápida. Então, isso 15, 20, 30 dias, o paciente tem um resultado bem interessante. Associado à dieta, existe uma prescrição, além de fitoterápicos, também, que é orientado e aí modulado por mim, pela farmácia que eu trabalho. Então, isso tudo vai ajustando. Mas são medicamentos naturais? São só naturais, são vitaminas e fitoterápicos. Não tem, a gente não pode trabalhar com medicamentos, o nutricionista não trabalha com medicamento, mas isso também vai associar no tratamento do paciente. Então, existe... E se a pessoa toma, por exemplo, tu disseste falar do diabetes, né, e tal, se a pessoa toma já algum remédio para isso, a tendência é que, de repente, até no futuro, ela consiga diminuir isso? Pode acontecer dessa pessoa ela diminuir a quantidade e, por exemplo, toma N medicações para hipertensão, exato, e aí isso vai diminuindo, pode regredir, né, de forma significativa até a paciente, de repente, diminuir até o ponto de não ter, né, a hipertensão, outra situação. Muitos dos erros, é bem isso mesmo, estão na nossa rotina, né, no nosso hábito. E é assustador, porque as pessoas vêm meio céticas, né? Vêm falando sobre os alimentos, sobre o DNA e tal. Fica aquela coisa, será? Aí começa a fazer o tratamento, a dieta e começa a ver resultado. E começa a se sentir melhor, se sentir bem? Sim, aquela enxaqueca que eu tinha há anos, que já era hábito, aquela irritabilidade. Meu intestino não funcionava. Gente, intestino não funcionar é seríssimo. O intestino ele tem que funcionar todos os dias. Não está funcionando, está errado. Tá errado, tem que ajustar. Tem coisa errada. Tem coisa errada aí.
Bom, então tá, é só te procurar mesmo, que esse pacote aí é muito fácil de se conversar com, É né? super acessível. É um teste específico de DNA e que pode mudar muita coisa na nossa vida, né? Isso aí. Obrigada, Vivi, valeu, viu? Eu que agradeço, que bom. Vamos lá então para as nossas dicas jurídicas com a Virgínia Lobato Flores. Vamos ver o que ela traz hoje pra gente. Oi, Regina, boa noite pro pessoal de casa também. Quero saber se vocês compraram muito nessa Black Friday. Exageraram? Compraram mais do que devia? Se comprometeram financeiramente além do que podiam? Trago boas notícias. Toda compra que foi realizada de forma online, seja por meio de sites ou aplicativos no celular, você, consumidor, pode exercer o direito de arrependimento. Ou seja, desistir em até 7 dias úteis contados da data da compra, sem nenhum custo e o principal, sem justificativa. Basta dizer que não quer mais o negócio. É o chamado período de reflexão do consumidor. Assim, se você desistir da compra, basta fazer o cancelamento e seguir as orientações da própria empresa. Importante é registrar, né, o momento em que isso está sendo feito para que você observe ali o prazo dos 7 dias. O valor vai ter que ser devolvido ou até mesmo pode ser concedido um crédito, mas esse crédito é uma opção do consumidor. A obrigação da loja é devolver integralmente o valor pago. Outra garantia do consumidor que compra pela internet é o direito de devolução ou troca, mas aí passados 7 dias do arrependimento, mas somente para casos onde o produto apresente algum tipo de imperfeição, né? Ou ele tem algum problema ou defeito. Nós estamos falando aí de outro tipo de garantia para a devolução. No primeiro, basta não querer, um arrependimento. Aqui não. Aqui eu vou ter que demonstrar, né? Se eu estou falando de produtos não duráveis, como alimentos, produtos de limpeza, jardinagem, nesse caso eu tenho até 30 dias para fazer a devolução do meu produto com o problema. Em caso de produtos duráveis, né, e aí eletrodomésticos, computadores, carros mesmo assim, eu tenho até 90 dias. Claro que se for um defeito que a gente chama oculto, o prazo ele só iniciará não da compra, mas do aparecimento aí deste problema ou deste defeito. Bom, hoje domingo ou ainda durante a semana nas reprises, dá tempo de exercer o seu direito de arrependimento. Então corre lá e aproveita essa dica jurídica. Eu volto e nos outros programas com mais informações do nosso mundo jurídico. Até lá! De conversar com a Stephanie Maynard Seulin, né, que voltou aqui ao estúdio. A gente fica bem feliz de tê-la aqui, né, porque ela fica um tempo que ela grava naquele consultório lindo dela, até para que todo mundo conheça, né, e vá lá logo, porque eu adoro, já sou fã. Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, tá, porque eu sou uma pessoa solar, adoro me bronzear, só que sei que as dermatologistas sempre têm aquele senão, né, a respeito disso. Então, vou começar perguntando isso. Existe bronzeamento saudável? Não existe. Eu sabia, mas ok, eu perguntei. É claro que a gente não pode levar ao pé da letra, né? Na medicina, nunca e sempre são palavras que têm que ser usadas com muito cuidado. Sim. Mas, na verdade, bronzeamento saudável mesmo não existe. Porque o pigmento da nossa pele, que é a melanina, que é o que dá o tom bronzeado, ela é formada no nosso organismo como uma forma de proteção. Então, quando nós pegamos sol ou radiação solar, né, a pele, para se proteger, produz melanina. Então, partindo desse princípio, se ela está precisando se proteger, é porque já saudável não é. Ou seja, a gente está agredindo ela. Está agredindo ela. Então, quanto mais bronzeada a pessoa fica, mais agressão aquela pele sofreu. E essa agressão pode se transformar num câncer de pele, pode apenas gerar o envelhecimento dessa pele, a atrofia dérmica, né, que nós chamamos de elastose solar, o afinamento. Então, por isso que alguns
velhinhos, assim, a gente vê que se batem e ficam aquelas manchas roxas nos braços ou nas pernas. Aquilo é porque sofreu um processo de elastose solar. O sol consumiu uma camadinha que tem abaixo da nossa pele e que protege os vasinhos da pele, por exemplo. Então, isso é dano solar. E tá, e o famoso vermelhão aquele? Porque daí tem gente que diz assim, ai, mas eu nem fiquei vermelha, então eu nem me bronzeei, né? O que acontece quando a pele está muito vermelha? O vermelhão é uma reação inflamatória intensa, é uma queimadura aguda. Ela é comparada a uma queimadura de 1º e 2º grau por água quente, por exemplo. Nossa. Basta observar o quanto arde, né? Às vezes a pessoa chega na praia, primeiro dia tá branco, pega aquele tostão, fica 4, 5 dias com dor, ardendo, pode ter febre, né? Que são sintomas de insolação, febre, pode dar diarreia, mal-estar. Então, é um processo inflamatório intenso e é de uma grande área, porque a nossa pele é uma grande área. Então, é um processo inflamatório intenso que deve ser tratado. Muitas vezes a pessoa precisa fazer hidratação endovenosa, precisa tomar um anti-inflamatório, precisa usar pomadas e cremes que aliviem esses sintomas. Então, isso não pode ser visto como benéfico nunca. E geralmente depois descasca, quer dizer, esse processo de descascar. A descamação nada mais é do que a necrose, né? Morreu aquela pele, sofreu uma reação inflamatória tão grande que ela morre e ela acaba descamando. Então, não é saudável. E não precisa ficar vermelho para ficar bronzeado. Não precisa. Não precisa passar por essa etapa. Quem gosta de um bronzeado, hoje nós temos alguns protetores solares, fator 30 e fator 50, que tem ativos que ajudam a pigmentar mais rápido a pele, então dar um tom bronzeado. E aí essa exposição vai ser sem a queimadura. Eu mesma, particularmente, tô até com uma marquinha já do biquíni. Verdade, tá? mesmo. E não fiquei vermelha em momento nenhum, não fiquei ardida em momento nenhum, Sempre porque com foi um filtro. bronzeado com um protetor 50 e esses ativos que aceleram o bronzeamento. Então, o bronzeamento saudável mesmo seria o do Jet Bronze, né? Que é uma tintura E os que pinta a autobronzeadores? pele. E os autobronzeadores. Agora, toda vez que a gente tem exposição solar, já não é tão saudável. Mas pode ser um risco calculado, né? Assim como nós sabemos que beber bebidas alcoólicas não fazem bem à saúde, mas se for com moderação, a gente bebe, é um Eventualmente. risco calculado. Pegar um solzinho com protetor, né? É um risco calculado, mas que não vai fazer tão mal quanto uma queimadura solar. Inclusive, tem estudos que mostram que crianças e adolescentes que sofrem queimaduras solares a ponto de descamar a pele aumentam o risco de câncer de pele na idade adulta ou na velhice em 40%. Então, é muito importante proteger as crianças, proteger os adolescentes, ter essa consciência de que não é legal se queimar. E tem um efeito cumulativo, né, também. Quer dizer, desde criança, adolescente, se a criança ir à piscina, à praia, até hoje vai. E eu falo para as minhas pacientes, o sol pode demorar, mas ele cobra o seu preço. Então, muitas vezes, os efeitos nocivos do sol vão ser percebidos lá quando a pessoa está com 60, 70 anos. Mas vai vir. Essa conta sempre vai chegar. Sempre chega para pagar. Sempre Ai, que chega. tristeza, não me diz isso, que eu sempre também só. Então tá, mas obrigada, Stephanie, valeu, eu acho que é isso, né? Vamos prestar bem atenção e eu hoje também já não faço mais loucuras. Se bronzear, eu vou com sim, filtro pegar bem um alto solzinho, agora já. sim, mas sem queimadura. Então tá, obrigada. Gente, vamos falar lá da decoração da sua casa, né? Daquela salinha que você precisa ali de móveis com cara de praia, né? Tão legal. Aquela salinha do chimarrão ali, a salinha de receber os amigos. Então, você consegue esses móveis lindos, maravilhosos na Lemertz e ó, bem mais baratinho. Dá uma olhada. Espaço de arquitetura de hoje com Luiz Fernando Holden, claro, né? Vocês já sabem.
Luiz de Deus. Olha, a gente estava conversando antes aqui no bastidor, fiquei encantada que ele me contou sobre um projeto que é o que a gente vai falar hoje, que é sobre acessibilidade aos deficientes físicos, é isso? Especificamente aos deficientes visuais. Né? Na realidade tem uma história. Né? Em 2021, em plena pandemia, nós participamos de um curso desenvolvido pelo Instituto Ling, juntamente com a PUC, chamava Arte mais Tecnologia. E no final desse curso, o curso durou uns 4 meses. E no final desse curso houve um edital para que a gente apresentasse um projeto com os conhecimentos adquiridos no curso, né? E os melhores projetos iam ser escolhidos para ser executados. E nós fomos selecionados em primeiro lugar. Olha, que com chique. o projeto, a gente chamava o projeto Ver Sem Olhar, acessibilidade à obra de arte. Qual era a nossa intenção? Era fazer com que o deficiente visual conseguisse não só perceber a forma, mas perceber as cores do quadro. Uma sensação. Pela sensação. Mas como fazer isso? Né? Então nós começamos a desenvolver o projeto na Tecnopuc aqui, que nos ajudou muito, e fomos desenvolvendo o projeto a partir de um quadro do Brito Velho, um quadro que tem cores bem fortes, bem... Que a gente vai ver aqui, que é lindíssimo. Lindo, né? E a partir daquele quadro, então, a gente desenvolveu o protótipo. Foi um projeto assim que demorou mais de mês para a gente desenvolver, mas ele ficou no protótipo. Né? Eu hoje tenho certeza que a gente poderia melhorar muito esse projeto, mas ele é interessantíssimo. Porque trata-se de dar acessibilidade ao deficiente visual, mas né, porque a gente vê muitas vezes nos museus tem acessibilidade ao deficiente visual, mas pela forma. Pois é, eu já ia te comentar isso, que eu já tinha visto algo parecido, Isso. na verdade, né? Agora, e como é que se concretiza isso, né? Como é que ele poderia sentir isso? Pois é, a gente começou a transformar as cores do quadro em texturas, né? Então a gente teve a assessoria de uma neuropsicóloga da FADERGS, né? E que começou a nos dizer, os próprios cegos da FADERGS começaram a dar apoio para nós, dizer o que eles sentiam, né? Porque a ideia era que a cor quente fosse rugosa, que ele sentisse uma... E claro, uma coisa que a gente comentou também, tem que ser cores fortes, né, e determinadas. Nuances não se consegue ainda fazer, né? Mas a ideia é transformar aquele conceito que a gente tem. O vermelho é uma cor quente, o amarelo é uma cor menos quente, o azul uma cor fria, o verde é uma cor fria. Essas sensações que a gente fala visualmente, como é que a gente vai transformar isso, dizer isso para o deficiente visual? Então a gente foi através da sensibilidade do tato, que eles têm muito desenvolvido, né? Então aquilo que era quente era para ser uma coisa mais áspera, né? E o que era frio mais liso, né? E aí a gente transformou todo o quadro, que a gente está vendo nas imagens, todo o quadro em formas com rugosidades diferenciadas. Entendi. Tá? Então assim, hoje, passados já 2 anos desse projeto, eu vejo que a gente poderia melhorar muito ele, né? Mas ele é um projeto viável, tu acha? Acho que sim, acho que é um projeto viável. Ele não é fácil de fazer, porque imagino transformar uma exposição, por exemplo, claro, para fazer isso é demorado. Demorado. Muito demorado, né? Mas eu acho que para um museu, por exemplo, onde as peças ficam mais tempo expostas, é bem viável de fazer, sabe? Uma coisa dessa. Porque não se vai conseguir transformar isso em uma exposição itinerante ou uma exposição que dura pouco tempo. Não se consegue fazer uma coisa dessas. Bom, e claro que precisa de apoio, então a gente já diz aqui que para os empresários que estão nos vendo, né? Se quiser apoiar, claro que vai ser maravilhoso, né? Mas seria fantástico, né? Mas porque a própria Tecnopuc se interessou muito pelo projeto. É isso, né? tem que fazer. Porque é um projeto muito interessante. Parabéns pelo projeto. E eu queria dizer de quem participou no projeto, que eu acho que é muito importante. Nós contamos nesse projeto, éramos eu e o Thales, que estavam propondo, mais o artista plástico Ricardo Olszewski, né?
Contamos com o apoio da Galeria de Arte, Gravura, Galeria de Arte, com a Regina Galbinski, e com a Aline Monteiro Correia da FADERGS, que nos deu esse apoio que eu falei, que foi fundamental. Legal, muito legal. Parabéns, então, né? E que bom, tomara que a gente consiga aí colocar para frente. Só para terminar, eu diria que a acessibilidade é o que hoje nos move no meio da arquitetura, né? Tudo é acessibilidade. Nós não podemos mais fazer arquitetura que não seja acessível. Sim. Tá bem, obrigada então. Agora tem a dica do Grupo STM, né? Uma empresa moderna, com sólida experiência em segurança eletrônica. Com a portaria remota, os moradores e visitantes podem ter o acesso liberado de forma mais rápida. Além disso, todas as atividades de entrada e saída do condomínio são registradas com imagens e as informações são armazenadas. Faça um orçamento com a STM, que atende em todo o estado. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota. Seu condomínio mais seguro com o menor custo. Espaço Elite Acting, hoje tá ele aqui, já veio uma vez no programa assim, a gente comenta muito, né? As alunas comentam muito dele. O Fernando Kiki Barbosa, que vocês sabem que é professor lá na Elite, né? E trabalha muito com os projetos dos 50+. Exato. Né? E aí a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente já conversou aqui, principalmente com quem ensina crianças, né? E que é uma metodologia muito específica, lúdica e tal. Como é que tu trabalha com essas, principalmente as mulheres maravilhosas, né? Aí, as 50+. Bom, então, em primeiro lugar, é um prazer trabalhar com essa faixa. Tem sido uma experiência muito bacana, porque são pessoas que já vêm, eu acho que mais decidida o que elas querem na vida, né? O que a gente já viveu, a gente que tem 50, eu também sou 50+, a gente, né? Já tem assim e às vezes estão ali também para curtir mesmo, Exato. Né? Querendo estar ali, querendo aprender. E eu acho que também é uma coisa de resgatar um pouco do lúdico que a gente vai perdendo assim na vida, né? As pessoas que não trabalham com arte, que têm outras profissões, eu acho que a gente sente muita falta desse lado, desse outro lado, né? Que é um lado lúdico, assim, e também de autoconhecimento, né? Porque o teatro, a arte, ela também é um mergulho na gente, né? Na própria vida. Como é que elas chegam lá para ti, na Elite? Quer dizer, elas chegam com um pouco de medo, elas acham que não vão conseguir, ou elas já chegam animadas? Como é que elas chegam lá? Olha, de forma geral, eu acho que elas chegam muito abertas para aprender, com muita vontade de né, investigar outros campos possíveis da vida, né? E isso tem sido muito bonito, assim, porque rapidamente elas se envolvem e se entregam para o trabalho, né? Porque... E é isso, tem essa coisa que tu falaste antes também do grupo, de um aprendizado em grupo, que é uma coisa que a gente também
é mais difícil no dia a dia na nossa vida, Não, né? E ganhar Na maioria amigos também, né? Exato, Isso. e fazer um trabalho que é coletivo, né? Olhar no olho do outro, brincar com o outro, enfim. E é isso, no curso a gente tem exercícios assim que vão nessa direção também do interrelacionamento, né? De aprender a confiar no outro, relaxar com o outro e a partir daí começar a criar, né? Aí se solta e começa a improvisar, Mas é isso que brincar. tu falou, é importante que elas estejam abertas, né? Exato. Porque muitas vezes, por ser dessa idade, a gente já passou por muita coisa, já passou por muitas experiências e a gente tem essa coisa do distanciamento. Sim. Então a gente tem que chegar de peito aberto, né? De peito aberto. E tem que criar um tem clima de acontecido. confiança, né? E elas Porque- têm te surpreendido em algumas coisas? Muito, muito. Porque essa coisa do trabalho de ator, às vezes tem essa ideia de que a pessoa ou tem talento ou não tem. Né? E, na verdade, eu tenho essa crença de que é uma coisa da experiência, de tu te propor a experimentar. Então, tu vai... E tem algumas que rapidamente conseguem Entender, já captar isso tudo. ou entregar de um jeito que nem a pessoa mesmo sabe de onde vem aquilo, mas estava ali guardado e veio para fora, né? E que projetos que estão em andamento agora nesse momento com esse elenco aí dos 50 a mais? Olha, na verdade eu estou fazendo uma parte que é mais inicial, então as minhas aulas geralmente são quando elas estão chegando, então a gente faz uma preparação que depois vai no final vai chegar no curta-metragem. Sim, depois que elas vão sendo fazer, escolhidas para os elas projetos. vão sendo escolhidas e vão indo para projetos diferentes. Quantas alunas né? hoje tu tem? Poxa, eu tenho... Cris, me ajuda aí, porque eu tô com 4 turmas. Olha a cola. 8 turmas. Tô pegando a colinha aqui. 8 turmas de mais 20 e poucos alunos cada turma. Gente. Exato. Mas eu tenho notado mesmo que as pessoas têm um interesse muito grande nisso, porque eu sei porque elas falam muito comigo nos direct, né, do Instagram, me perguntando muito sobre isso. E elas têm muitas curiosidades. Então eu acho que quando elas chegam lá, é bem isso, elas estão abertas, mas também estão às vezes receosas pouco, ansiosas. O que vem pela frente, né? É isso. E é isso, lá na Elite elas vão passar por vários profissionais que vão dar uma base, vão dar uma estrutura, né? Um aprendizado mínimo para poder chegar até o projeto final, que é o do curta-metragem, né? Sim. E às vezes ou também... teatro. Ou teatro, Sim. às vezes são, né? Vão dependendo também de como vai se adaptando ali, conforme a gente vai vendo também, então vê que algumas talvez vão ficar melhor nesse projeto, outras vão ficar no outro projeto, né? Com certeza, mas é muito bacana e é isso. Elas muito têm legal. que ir, têm que saber já que então logo já vão ser entregues aqui para o Fernando, Exato. que vai seguir um belo trabalho. Obrigada, Exato, viu, Fernando? Não, imagina, pela presença a gente que aqui. agradece sempre a E volte participação sempre, aqui. pois é, aqui. Com certeza, a gente vai voltar daqui a pouco, a gente já está combinando ali com o Cris, porque quando eu vim aqui a última vez, a gente estava preparando a valsa número 6 com um grupo de adolescentes, de meninas adolescentes. A gente estreou o espetáculo na Casa de Espetáculos, fizemos 3 apresentações lotadas, foi um sucesso e agora a gente foi selecionado para o Porto Verão Alegre. Olha! Então, em fevereiro, a valsa número 6 da Elite Acting, com a minha direção, vai estar no Porto Verão Alegre, cumprindo Muito legal, a sua primeira temporada no Porto Verão, que a gente espera que seja a primeira de muitas. Com certeza, estaremos lá. Obrigada, viu, Com certeza. Fernando? Muito obrigado. Gente, vamos para o intervalo, então. O programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota de Segurança Eletrônica 24 horas, patrocínio da Elite Acting, né? A arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte Móveis Planejados, na Plínio Brasil Milano, 1689, também aqui na Ipiranga, onde a gente está hoje, 7630. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais.
O Centro Social Padre Pedro Leonardi promove ações de inclusão social para pessoas de baixa renda. Administrado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga, da Mitra Arquidiocese de Porto Alegre, atende mais de 1.500 famílias e 500 crianças e adolescentes. 250.000 refeições são servidas por ano e alimentam aqueles que sofrem com o problema da fome. Além da Cidade dos Anjos, na instituição também são oferecidas oficinas em diversas áreas que garantem o acesso ao conhecimento e cidadania à comunidade. Ajude-nos a continuar mudando vidas e a contar histórias de superação, amor, resiliência e fé. Acesse as nossas redes e conheça o nosso projeto. Aqui, esperança tem nome e endereço. Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga Velha, Zona Sul de Porto Alegre. Educar pessoas é transformar o mundo. Venha com a gente construir um futuro com mais arte. Fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser elite. The answer, it's in your hands. No Minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está há 23 anos no mercado, o CEO Alexandre Pires fala sobre a organização do espaço domiciliar no Home Care. Minuto ACG no ar e agora vamos falar um pouco da organização residencial dentro do Home Care. É de extrema importância e também trata da segurança do paciente. Então, o ambiente, antes de nós iniciarmos um atendimento em atenção domiciliar, ele é avaliado pela nossa equipe de enfermagem. Esse ambiente, então, ele passa por uma avaliação para verificar o caminho entre as peças, né, desde a porta de entrada, banheiro, quarto que aquele paciente vai ficar, a sala que ele também vai utilizar dentro do seu ambiente para a parte de recreação ou mesmo uma fisioterapia, né? Então não pode ter tapetes, tem que ter as barras de apoio, o banheiro na mesma situação, evita-se os tapetes, coloca-se as barras de proteção e o quarto também um ambiente totalmente seguro. Além disso, nós temos que ter armários exclusivos para esse paciente. Então a residência que vai receber o Home Care precisa pensar nisso, né? Principalmente a família quando vai organizar. Precisamos ter um armáriozinho pequeno, um gabinete, para guardar os medicamentos, para guardar os materiais, bem como itens como panos específicos, toalhas específicas para o uso daquele paciente, serem higienizados com uma água quente adequada para a esterilização daquele item. Então, tudo isso é avaliado e somente depois dessa instalação, dessa organização que a família faz, é que a gente inicia o atendimento em si. Espero que vocês tenham gostado dessa dica novamente e, claro, para mais informações é só acessar o acghomecare.com.br. A gente está aqui no consultório da doutora Mayra Tolfo Porto e hoje a gente vai falar sobre um projeto bem legal, viu? Que ela participa, né? Que é da questão de ir nas escolas, né? Orientar as crianças, enfim. Como é que surgiu a ideia dessa visita aí às escolas? Então, eu estava conversando com um amigo meu, que ele é vereador, né? E ele veio assim, por que a gente não começa a fazer, né, essa questão de visitar as escolas, né? Porque tem um pessoal que fica muito afastado da cidade, tem dificuldade de ir no dentista, né? Então, se tu for lá nessas escolas, né, me ajudar com essa questão, a gente são pode escolas da comunidade, geralmente. São mais afastadas, né?
Sim. E daí, como é que funcionou, assim, essas visitas que tu fizeste, né? Qual foi a reação das crianças, por exemplo? As crianças adoram, né? Porque ali acontece, né? A gente leva material para elas aprenderem a escovar, né? A gente leva escova, ensina elas a escovarem, já vira brinquedo, né? Já tudo vira motivo para brincadeira, né? Mas é bem divertido, assim, né? Pra mim, eu acho o máximo, né? As crianças, então, Deus o livre. E aí elas gostaram. Daí na verdade, assim, vocês ensinam também essa coisa da escovação. Vocês perceberam se elas escovavam direito ou se não sabiam escovar mesmo? Então, criança, na verdade, não sabe escovar, né? A gente tenta orientar o máximo possível, assim, porque não tem aquela motricidade fina, né? Então, a gente tenta passar o máximo possível para elas aprenderem e a passar também a importância da escovação, né? Que muitas não têm o hábito, né? Por mais que tenha toda a informação, né? A gente não tem... Elas acabam não tendo esse hábito de escovação, né? Daqui a pouco em casa, né? Não tem, e elas também acabam não tendo também, né? Sim, sim. E falam também dessa questão do doce, da bala, chocolate, etc. Tem que ensinar tudo, a frequência de escovação, né? A gente fala sobre a erupção dos dentes, a gente fala sobre todas as questões relacionadas à infância, né? Da cavidade bucal, né? Quer dizer, acontece assim meio de uma forma lúdica, é um papo, assim. É um bate-papo, não tem tipo um início e um fim, não tem tipo um script, né? Sim. Vai dependendo das dúvidas que elas têm em relação, né, à fase que elas estão passando, né? E as escolas, em geral, podem participar? Quer dizer, se quiserem se inscrever para a visita de vocês, como é que faz? Pode entrar em contato conosco, né? Que a gente faz o agendamento e vai até a escola, né? Pelo que tu percebeu, assim, na hora que tu foi, quais são as maiores dúvidas das crianças? A dúvida é questão de aparelho, né? Elas querem saber muito quando colocam o aparelho, que elas querem muito colocar aparelho. Bom, eu já ia dizer, mas isso aí porque é modismo, né? Tem os coloridinhos, não sei o quê. Tá, mas então elas queriam, a dúvida com relação a isso. Dor de dente, por que dói, o que se dói no dentista, essas coisas assim que elas costumam perguntar, né? E essa questão do aparelho, quer dizer, obviamente que... Vocês acham que a maioria, por exemplo, das crianças deveria usar aparelho e muitas vezes não usa? A maioria sim, a maioria deveria usar, né? Porque a gente tem uma mistura de raças muito grande aqui no Brasil. Então é aquela coisa, tipo, a boquinha pequena, os dentes grandes de uma raça e de outra, né? Mistura e tá uma bagunça, vamos dizer, né? Na boca. Então a maioria precisaria usar, né? Mas às vezes, claro, não tem condições. Mas, enfim, ou não sabe, né? Não foi informada que, na verdade, deveria usar o aparelho. Essa visita é muito legal por isso, né? E os professores ficam junto, depois para aprender também é uma questão de orientar melhor. Sim, a gente orienta junto os professores, né? Até porque tem crianças, às vezes, que nunca foram no dentista, né? E tem muitas cáries, né? A gente consegue já ver nessa visita também, né? Quando a gente faz a escovação orientada, a gente já consegue ver e avisar, professora, tem ali tais e tais crianças que precisam urgente no dentista, né? Acontece. Tem algum endereço? Pode ser aqui pela Brilari mesmo, se as escolas ou alguém das escolas quiser agendar uma visita? Não, pode nos chamar aqui no WhatsApp mesmo, né? Da Brilari Odonto, que não tem problema, que vocês acabam resolvendo aí e marcando uma visita. Com certeza. E é bem legal, né? E vocês atendem várias crianças ao mesmo tempo daí na escola? Daí pega ali 2, 3 turmas do dia, né? Vai depender também da idade, né? Não dá pra juntar idades muito diferentes. Porque daí não... A didática acaba sendo diferente também, claro, né? Tá. Obrigada, Mayra. Adorei. Vocês, então, de escolas, né, quiserem agendar aí uma visita, é muito legal, boa informação, né? E para as crianças aí aprenderem a cuidar bem dos dentinhos, tá bom? Obrigada, Mayra. E a gente consegue com o programa da Regina. Doutor Gilberto Laorg Nunes aqui comigo. Olha, a gente ainda vem falando, né, daquele estudo sobre os itens, né, que são aí causas, vamos dizer assim, evitáveis dos problemas cardiovasculares, né, de infarto, enfim. Hoje o assunto é o fumo. Acho que muita gente lá de casa vai ficar, com o olho arregalado. Então, acho que a primeira coisa qual é a ligação exata, né, do fumo com possíveis problemas cardiovasculares?
Regina, de modo geral, o fumo funciona como um acelerador do processo de aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias, que leva às obstruções e, consequentemente, ao infarto e ao acidente vascular cerebral. Então, ele funciona, ele acelera esse processo, né, através do mecanismo, de vários mecanismos, mas um dos principais é a oxidação da proteína, do LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Então, assim, quando o colesterol ruim se oxida, a tendência dele é se depositar nas paredes dos vasos e criar placas de gordura, certo? Além disso, a gente sabe que o cigarro tem múltiplos componentes e um deles, a nicotina, ele funciona como um estimulante também. Ele aumenta a frequência cardíaca e aumenta também os níveis de pressão arterial. Então, além de acelerar a aterosclerose, ainda o fumo tem pelo menos 2 mecanismos que podem precipitar, por exemplo, um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral, que é o aumento da pressão arterial e o aumento da frequência cardíaca, ataque cardíaco, certo? Quer dizer, são todos esses efeitos aí todos do cigarro no organismo, na verdade, né? E todos negativos. Né? Isso é importante ressaltar. Bom, e existe mesmo um maior risco, por exemplo, então, entre os fumantes, né, de AVC, infarto, hipertensão? Sem dúvida, sem dúvida. Essas pessoas têm um risco maior de desenvolver esses problemas de saúde, certo? E é importante a gente ressaltar que várias campanhas têm sido feitas no Brasil, muitas delas bem-sucedidas, de maneira que a nossa média mundial, né, a nossa média de fumantes em relação à população, em comparação com o resto do mundo, é um pouco mais baixa. No Brasil se estima que em torno de 13% da população seja fumante. No mundo esse número está em torno de 20% e 22%. Então, assim, a gente está na média 7 a 9 pontos percentuais mais baixos do que o resto do mundo. É muito bom isso? Claro que é muito bom, porque isso tem um impacto positivo na redução da ocorrência das doenças cardiovasculares. Mas ainda é um número bem elevado. Mas isso até a gente já comentou aqui uma vez, isso que já baixou muito, né? Já baixou muito, mas se a gente considerar 12% de uma população de mais de 200 milhões, é muita gente, né? Então, o desafio persiste. Já avançamos, mas temos muito ainda que evoluir nesse sentido. Bom, eu até fiz aqui no bastidor essa pergunta, porque eu acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Tá, mas eu já fumo há muito tempo. Digamos que eu tenho 40 anos e eu tenho 48 anos e fumei até os 40 ou parei agora, né? O que acontece? Quer dizer, eu diminuí esse risco que eu tenho de problemas cardiovasculares? Sim, mas o importante é o seguinte, tem que parar de fumar. Né? Aquela história, não, eu fumava uma carteira, agora estou fumando meia carteira. Não adianta nada. Você tem que parar. O que acontece quando a pessoa para de fumar? A cada ano que passa, o risco cardiovascular dela vai caindo. De maneira que ao final de 10 anos, se a pessoa parou de fumar há 10 anos, o risco cardiovascular, ou seja, o risco de ter um AVC ou um infarto dessa pessoa que é um ex-fumante, se iguala mais ou menos à da população que nunca fumou. Ou seja, mas 10 anos. 10 anos, leva 10 anos. Tá? Então, por isso que a melhor estratégia é não fumar. Né? E se por acaso fuma, tente parar o mais rápido possível. Quando vai um paciente fumante lá conversar com o senhor diz isso para ele? Digo, mas a gente tem que entender que o cigarro causa uma dependência não só química, mas psíquica também. Então, o fumante frequentemente associa o ato de fumar com momentos prazerosos da vida. Então, essa ligação tem que ser quebrada. Por isso que hoje em dia o tratamento do tabagismo, para se cessar de fumar, inclui não só medicamentos, mas também terapia. Para cortar essa dependência. Né? E tem que querer parar, claro. Tem que ter força de vontade. Tem pessoas que às vezes procuram medicamento, e até se assustam porque está funcionando. E a pessoa não quer parar, na verdade. Né? Então a pessoa tem que se dar conta do malefício do cigarro e certamente ela vai precisar de ajuda, na maioria dos casos. Tá bem, obrigada, viu, Gilberto? Vamos para o merchan aqui, né? O recadinho da Simoneto. Fim do ano chegando, vem Natal, mas tem uma data ainda mais importante agora. São 16 anos de história da marca Simoneto. E a Simoneto Porto Alegre agora passa a ser Simoneto Grupo Duarte. E claro, vai se expandir ainda mais. Todas as lojas, incluindo Canoas, que é uma novidade, são do mesmo proprietário. E claro, a gente tem muitos projetos e desafios pela frente. Então, aguardem!
Nos dias 16 e 17 de novembro, ocorreu aqui em Porto Alegre a segunda edição do Rio Grande do Sul Fashion Week. Foram 2 dias de muita moda, palestras e, claro, desfile. E eu não ia ficar de fora dessa. Bora ver? Eu tô aqui com o Kian, que é um dos grandes nomes do Circuito Nacional Fashion Week, que trouxe para nós, né, o nosso Rio Grande do Sul Fashion Week, que está na segunda edição. Como é que foi isso para trazer para cá essa marca? Então, assim, é uma experiência muito primorosa para a gente, que é do Circuito Nacional. Ano passado a gente já vínhamos estudando, né, o Rio Grande do Sul, estudando Porto Alegre, né, para ser a capital, que vai abraçar toda essa plataforma de moda. E quando a gente encontrou a Tatiana Suleta, que, né, mostrou todo o seu trabalho, já de alguns eventos que ela já realiza, e tudo, eu disse, não, então deu match, vamos para frente, e fizemos a primeira edição. Foi muito bacana, e esse ano a gente pegou e aprimorou o trabalho, já feito do ano passado para este, né, e está sendo bem maior ainda, né, até mesmo com a presença de estilistas internacionais, e a tendência realmente é sempre crescer. Calil, segunda edição aqui no Rio Grande do Sul Fashion Week. Como é que é essa edição, já me sinto veterano. E aí, o que a gente vai esperar? Então, dessa vez eu fiz uma moda com consciência ecológica e inclusão social. Totalmente. Fiz um trabalho com 60 mulheres do estado de vulnerabilidade social, então eu as capacitei e trabalhei o fuxico, que é um artesanato super simples. Que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, aquela trouxinha que fica em formatinho de pitanga, tá? Aquela textura de pitanga. Já rodei todo o Brasil com essa coleção, estou finalizando a maratona de cílios aqui. A gente está vendo imagens, então realmente um trabalho incrível. E você também trabalha com moda masculina? Faço masculino e feminino. Meu masculino ele tem um pouco de conceito, não é uma moda comercial, não estou falando, não é essa moda que se encontra em qualquer vitrine. É uma moda mais conceito passarela. E a coleção tá linda. Mas por que não entra no mercado? A gente sente falta, viu? De moda masculina, criativa. Eu já estou começando a receber vários convites para enveredar para o masculino também. Tu acha que o masculino ele é mais difícil? O público masculino é mais difícil de conseguir moda? Não, eu acho que o público masculino sente a necessidade de ter o diferente, porque as mentes estão muito abertas com a comunicação imediata. Então o homem hoje busca o diferencial que não encontra no shopping, não encontra na vitrine. Então esse é o meu público. Além de Calil Nepomuceno, outro grande nome muito esperado no Paço Municipal, onde ocorreu o evento, foi o do artista e designer australiano radicado em Nova York, Lewis Bayhards. Ele trouxe para Porto Alegre a sua elogiada coleção, que brilhou nas semanas de moda de Paris e Nova York. Para ele, os desfiles no Brasil têm uma vibração e um calor humano diferentes comparado aos Estados Unidos e Europa. Ele disse ainda que adora o Brasil pela conexão com a arte, a moda e a comunidade e quer construir relação duradoura com o país depois da sua estadia. Eu estou aqui com a Vera Berardi, uma das embaixadoras do Rio Grande do Sul Fashion Week. Vera, obrigado, bom te rever, obrigado pelo convite também. Qual a importância de eventos como esse para a moda? A moda, ela é acessível a todos, isso eu gosto muito de dizer. A moda, nós temos que desmistificar que a moda é só glamour, a moda é negócio, a moda é o nosso dia a dia, a moda é uma mistura de arte, cultura, entretenimento, o psique das pessoas. Se tu tá bem, você se veste bem e você se sente na moda, né? A gente conseguiu assim, fazer um desfile fluísse tão bem, as pessoas entendendo o que a marca está querendo dizer, o que a referência pode te levar a usar. Isso é importante também. Sim, e é legal porque aqui é o lançamento de tendência. Exatamente. Então, em São Paulo Fashion Week, agora tem o Grande Sul Fashion Week, a segunda edição, né? Exatamente, entrando no calendário da moda. Maravilha!
programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial é da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Avenida Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos só tem aqui na Simoneto, sim senhor.